Vai tudo bem com os irmãos? Que maravilha, hein? Que alegria! Que camisa bonita essa nossa. Eu vou evangelizar com ela por onde eu andar, no shopping, aonde eu for, eu vou anunciar esse Jesus, esse grande amor do nosso Deus. Podeis assentar. Já foi lido o texto de meditação desta noite. Nós já temos o tema sendo cantado a cada hino. Vamos ao nosso texto. O nosso texto se encontra no capítulo 3 de João, Evangelho segundo escreveu João. A gente vai fazer uma pequena introdução para a gente poder entrar no versículo. Precisamos falar algumas coisas antes. No início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 12, há um diálogo entre Jesus e Nicodemos, um fariseu que é um príncipe lá do povo de Deus, um dos principais dos judeus. Então ele fazia parte do concílio ou do sinédrio, que eram 70 membros aproximadamente, né? Então ele era uma pessoa de destaque na sociedade, e ele resolve encontrar com Jesus. Eu não vou falar de Nicodemos hoje, mas tem duas perguntas que Nicodemos fala, porque Jesus inicia falando para ele de algo que o choca, que muda a perspectiva dele olhar o mundo. Jesus fala para ele sobre um novo nascimento. Jesus fala para ele sobre uma nova natureza. E nós vemos aqui as perguntas de Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, versículo 4, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus continua explicando que esse nascimento é um nascimento diferente. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então vai falar de um nascimento, de uma nova natureza. Nicodemos ainda não compreende. Nicodemos ainda pergunta mais uma vez no versículo 9, dizendo: como pode ser isto? Muitas vezes as pessoas, quando lhes são apresentado o Evangelho, as pessoas ficam um pouco sem entender como pode isso, como isso pode acontecer, estando as pessoas na sua vida carnal, na sua vida de pecado, na sua vida afastado de Deus, corrompido. Eles estão longe de Deus. Então fica um pouco difícil das pessoas compreender o que é isso. Jesus continua. Na minha Bíblia, as letras são em vermelhos, então Jesus começa a falar novamente no versículo 10, e ele só para no versículo 21. Jesus apresenta do versículo 1 ao 12, ele vai apresentar o novo nascimento. No versículo 14 e 15, Jesus vai falar na questão da fé. É necessário crer, é necessário acreditar que esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão, que esse sacrifício vicário de Jesus, ele tem valor, ele traz graça, ele traz libertação, ele traz vida nova, ele traz uma nova mente, um novo coração, novos propósitos, novos objetivos, um novo horizonte, a grande salvação de Deus para o homem. Então, o resultado são 3 passos para a gente resumir. O livramento da condenação. Existe uma condenação porque o homem caiu da graça, porque o homem pecou no jardim do Éden. Houve uma separação do homem para com Deus, e é necessário haver essa religação, que vem a palavra religião.
que é o propósito de Deus, religar você a Ele novamente. O desejo de Deus é que nós tenhamos comunhão como Adão tinha dentro do jardim, que a cada manhã Deus se apresentava a Adão e ia ver como Adão estava, e havia um diálogo gostoso de comunhão entre o homem e Deus. Na viração do dia, no entardecer, novamente Deus vinha para conversar com o homem. Deus deseja isso para você e para mim, uma comunhão tal que ao acordarmos lembramos dele, ao deitarmos lembramos dele novamente, compreendendo que a vida, que todas as coisas, ele sustenta as nossas vidas da sua mão. Ele é Deus poderoso, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele não apenas criou o homem e soltou o homem na natureza, Ele quer relacionar com você pessoalmente. Ele quer morar dentro do seu interior, Ele quer habitar o seu coração. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Deus Altíssimo. Ele deseja trazer essa salvação para dentro de nós, mas é necessário nascer de novo, livrar da condenação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. No versículo 14 diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus agora fala para Nicodemos, utilizando algo que ele conhecia, que durante a peregrinação no deserto, o povo começou a desagradar a Deus. O povo começou a se voltar contra o próprio Deus, amaldiçoando até mesmo o maná, o pão que eles não plantavam, mas colhiam, o alimento de cada dia. Eles foram reclamar, chamaram aquilo que caía do céu como orvalho e servia para alimento deles, sem precisar de plantar, era só colher. Chamaram ele de pão miserável. Deus ficou entristecido e Deus trouxe uma punição. Deus trouxe serpentes, lá no livro de Números, capítulo 21, e essas serpentes voadoras, abrasadoras, começaram a picar as pessoas, e as pessoas estavam morrendo. Muitos morreram por causa do veneno daquela serpente. Da mesma forma, eu e você nos encontrávamos em relação ao pecado. Fomos picados, mordidos. O veneno do pecado vai tirando a nossa mobilidade, a nossa noção, a nossa visão vai ficando turva. Vamos vendo menos, vamos entendendo menos. E aquela serpente, Deus disse para Moisés: faça de cobre uma imitação dessa serpente e levanta. Haverá que todos aqueles que olharem para a serpente de bronze verão e serão curados. Então Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, houve cura física quando olharam para a imagem de uma serpente de bronze levantada numa vara, no estandarte. Eles começaram a olhar para aquela serpente e foram curados. Talvez muitos estavam numa situação tão difícil que não conseguiam se colocar em pé, não conseguiam ir em direção, mas tenho certeza que aqueles que foram sendo curados, eles começaram a levantar as pessoas, a virar as pessoas. É apenas uma criação para a gente entender, apenas uma imaginação para fixar o conteúdo. Como eu e você, que já fomos livres pelo poder do sangue de Jesus,
Nós podemos olhar para aquelas pessoas que estão morrendo. Eu e você também era para estarmos morrendo. Mas Ele que é da vida. Aquele que crê tem a vida. Aquele que acreditar nele tem a vida eterna. Jesus está dizendo da mesma forma. O Filho do Homem, o Salvador, o Messias, o prometido das nações, aquele que foi anunciado, que era o próprio Jesus, que o próprio Nicodemos havia reconhecido como alguém vindo de Deus. Só o poder de Deus para fazer esses sinais que você faz. Só alguém que vem dele, procede dele, pode ser alguém que faz tais coisas. Nicodemos reconheceu, mas não conseguiu ver além. Muitas vezes eu e você nos encontrávamos nesta mesma situação, sem perceber essa grande salvação. O versículo 15, ele explica a finalidade. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, versículo 14, 15, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem uma condenação para o mundo. Aqueles que quiserem continuar nesta vida do jeito que estão vivendo, podem continuar, mas há consequência para as nossas escolhas, há consequência para aquilo que nós fazemos, há consequência para as práticas das nossas mãos, para aquilo que pensamos. Nós daremos conta do que pensamos, do que falamos, do que fazemos. Tudo que temos, tudo que somos, deve redundar em glória ao nome daquele que é santo, daquele que é Deus, daquele que é o Senhor e Salvador da nossa alma. Então, para que não pereça, mas tenha vida eterna. É a primeira vez que aparece essa frase, vida eterna. E ela vai se repetir no tema desta noite. Neste livro, é a primeira vez que aparece, é uma frase muito repetida no livro. Do versículo 16, agora chegamos ao tema. Tudo o que eu disse, do versículo 1 até o versículo 15, o versículo 16 é uma resposta. Porque explica, porque junto ele está dando uma resposta completa daquilo que Jesus tentou dizer para Nicodemos, como é o novo nascimento. O que é isso? O questionamento dele continua ecoando nos nossos corações. E Jesus está explicando, através desse levantar de Cristo, simboliza a sua morte na cruz do Calvário. Este versículo diz, já um dos antigos pais da igreja, ele disse que esse versículo é a mini-bíblia. É considerado o resumo de toda a Bíblia. É um versículo, como foi lido nesta noite, por aquele que estava narrando, tão pequeno, tão fácil de escrever, cabe num guardanapo, de fácil decorar. Você pode decorar rápido esse versículo, mas ele é o resumo da Bíblia, o objetivo de Deus. E ele traz porquê, esse porquê explicando tudo aquilo que Deus está fazendo, tudo aquilo que Deus já fez por mim e por você, para que este amor nos alcançasse. Porque Deus amou o mundo. Qual é o autor do amor? O autor da obra, o idealizador de um plano tão maravilhoso. O próprio Deus é o idealizador. Deus idealiza, Deus prepara, Deus apresenta. O mundo de Moisés até na época de Jesus, eles faziam, na verdade, o povo judeu, o sacrifício. Toda vez que o povo morria, apresentavam um sacrifício no lugar do pecador, e o pecador saía livre. Agora vem Deus e prepara o seu sacrifício.
O povo já entende o que é que significa, o que é que simboliza, porque Páscoa é sacrifício, Páscoa fala sobre morte, Páscoa fala sobre substituição. Era para eu e você morrermos, mas Ele morreu no nosso lugar. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Esse Deus nos garante vida eterna através desse novo nascimento. Como é o novo nascimento? Do versículo 18 ao versículo 21 vai trabalhar. É andar na luz como Ele na luz está. É amar mais a luz do que as trevas. É a diferença de quem quer fazer e agradar a Deus e aqueles que não querem agradar a Deus e desprezam o Evangelho. Porque Deus amou. O maior sentimento que existe na humanidade, inclusive é para esta vida, para todos os nossos relacionamentos e também para a vida futura, vindoura. Amor, fé, esperança, o maior desses, Coríntios 13, permanece, é o amor. Porque o amor é o maior sentimento e é um fruto do Espírito, esse Espírito que gera o nascimento, o novo nascimento, esse Espírito Santo que dá dons aos homens, esse Espírito Santo que habita em nós como o templo do Espírito, que orna a nossa alma, que prepara as nossas vestes embranquecidas no sangue do Cordeiro, santificando o homem, perdoando os nossos pecados, fazendo com que o sangue de Jesus faça efeito na minha e na sua vida. Esse sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Que amor é este? Já diz o hino. Que amor é esse? De dar a alguém a sua vida, de Deus entregar algo tão maravilhoso para morrer no meu e no seu lugar. Que amor é esse? É um amor que nós não compreendemos. É um amor que, quando lemos o capítulo 13 de 1 Coríntios, temos um pouco de noção, porque o amor de capítulo 13 de 1 Coríntios não é o amor humano, não é o amor de amizade entre amigos, entre irmãos de fraternidade. É o amor perfeito, é o amor sacrificial, é o amor que doa, que entrega, que faz algo, é o amor materializado, é o amor em ação. Deus ama com ação. Deus traz algo que não é apenas um sentimento. Muitas pessoas estão usando a palavra amor no lugar de paixão. Muitas pessoas estão usando a palavra amor no lugar de ficar com um com o outro. Quando estão vivendo uma vida como se não tivesse valor. Amor é tudo que está escrito em Coríntios e muito mais. Serve para a vida matrimonial, serve para os nossos relacionamentos uns com os outros, serve para os nossos relacionamentos dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa família. É um amor que não espera que o outro faça alguma coisa, é um amor que não espera reconhecimento, é um amor que ama mesmo quando somos totalmente errados. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando a gente não valia nada. Deus nos amou quando nem você sabia do que você era capaz, que você não sabia de onde você poderia chegar, que você não sabia que você tinha dom. Na verdade não tinha, o dom é dele. A unção é dele, os ministérios são dele, é ele que capacita, é ele que unge, é ele que levanta, é ele que floreia, que deixa a igreja linda. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus bendito, este amor que não é qualquer amor, diz a palavra que ele amou o mundo
E esse mundo não é o mundo cósmico, não é o universo, não são os animais, não é o sol e a lua, não é a natureza. Este mundo, nos comentários vai trazer que é o mundo caído, que são as pessoas, que é a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira, Deus amou os homens de tal maneira, Deus amou o mundo caído, o mundo inimigo, o mundo pecador, Deus amou a prostituta, Deus amou o assassino, Deus amou aquilo que não prestava, aquilo que não era, para levantar os fracos e fazer alguém forte, fazer aqueles que não eram e alguma coisa útil. Só a graça dele, só o amor dele é que transforma o homem. Como nascer de novo? Aceitando o amor de Deus, recebendo o amor de Deus, abrindo o coração e a alma para entronizar este amor no nosso interior. Oh, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas que não prestavam. Jesus veio para aqueles que estavam doentes, para aqueles que estavam enfermos, para aqueles que não valiam nada. Sim, eu e você não valíamos nada. E sem Deus nós não somos nada. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim não há produção de frutos. Mas se estamos nele, ligado nele, nós temos vida, nós temos graça, nós podemos fazer algo que seja útil para a sua glória, para o seu reino. Deus amou o mundo. Não são os crentes salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Não, porque antes disso nós éramos mal. Nós estávamos praticando o mal, éramos malignos, estávamos no poder das trevas, o diabo imperava na nossa mente, nas nossas práticas, eram dirigidas pelo inimigo, mas houve um momento em que a luz brilhou, em que Ele, que é Jesus, a luz do mundo, veio e trouxe diferença em quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Ele é poderoso, é a iluminação dele que te faz enxergar, é a iluminação dele que te faz amar a Bíblia. Amamos a Ele não porque nós temos um grande coração, nós amamos Ele, é apenas uma gratidão, é apenas tentar devolver aquilo que Ele já fez, é apenas tentando reconhecer o que Ele já fez na minha e na sua vida. O nosso amor é atrasado, o nosso amor é em segundo lugar, o amor dele é em primeiro lugar. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando ninguém dava nada por nós. Às vezes estamos andando na rua, às vezes olhamos para alguém da nossa família, às vezes olhamos alguém e falamos assim: esse aí não tem jeito. E Deus está amando aquele lá miserável. O amor de Deus para levar Jesus para a cruz do Calvário é um amor que Ele amou toda a humanidade, mas nem todos o querem. Nem todos querem. E do 18 ao 21 vai explicar por quê. Eles não querem vir para a luz porque as suas obras serão manifestas. Porque a sua luz vai brilhar. A luz de Deus brilha e aquilo que está em nossa volta vai aparecer. E se for obras más, vai aparecer. Se for obras boas, irão aparecer. De tal maneira, coloca intensidade, não é um amor qualquer, não é um amor que jura no altar e desquita logo em seguida, é um amor que jura fidelidade e é fiel, permanece fiel. Deus permanece fiel, embora eu e você muitas vezes somos infiéis, Ele não nega a si mesmo, Ele permanece fiel. Ele amou de tal maneira
que Ele pega aquilo que Ele tem de melhor e dá para pessoas que não prestam. Ele faz o maior ato de amor, Ele doa, Ele entrega, Ele faz uma dádiva à humanidade, aos homens pecadores. Ele entrega o seu Filho. Ele amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. A Bíblia vai chamar Jesus de unigênito, é Filho único. Ele é o Filho de Deus. E que coisa maravilhosa, esse Filho de Deus nos fez ser filhos de Deus por adoção. Quando Jesus traz amizade naqueles que tinham inimizades com Deus, aqueles que estavam no meio das trevas, e a sua luz brilha em nós, e nós começamos a fazer coisas boas, práticas boas, as nossas obras não são mais obras que estão sendo escondidas, porque tudo aquilo que eu e você fazemos escondido, é porque ainda vivemos em trevas. Mas aquilo que a gente pode colocar à luz é porque Deus brilha em nós, porque a luz da salvação nos alcançou, porque o novo nascimento já foi possível chegar na minha vida. Aqueles que possuem o Espírito Santo, aqueles que desviam do pecado, aqueles que entendem que as suas práticas antigas eram más, reprovadas, e agora querem e desejam fazer o bem, querem e desejam fazer o certo, querem e desejam fazer algo para agradar a Deus. Sinal que o Espírito de Deus habita em você e já gerou em você um novo homem. Que amor é este? De Deus amar pessoas que não se importam com Ele, que não olham para Ele, mas Ele nos amou assim, nessa intensidade. Deus deu o maior presente para a humanidade, o seu Filho unigênito. Deus entregou como sacrifício. Nos faz lembrar de Isaac, quando estava sendo oferecido em sacrifício a Deus, e Deus intervém para que ele não seja oferecido. Ninguém interviu a favor de Jesus. Era necessário. Não era qualquer um que poderia morrer. Não podia ser o pai morrer para dar salvação aos filhos, não. Só alguém sem mácula, sem pecado, só alguém perfeito, só alguém que veio de Deus, só aquele que tem a presença do Espírito Santo, só aquele que veio de Deus, da parte de Deus, o Deus encarnado, Deus que se fez homem, para realizar tal façanha. Ele deu seu Filho unigênito e tem uma finalidade. A finalidade era para que todo aquele que nele crê, novamente, não venha perecer, não seja condenado com o mundo, porque o mundo será condenado. Deus amou o mundo que se volta para Ele não é condenado. O mundo que passa a amá-lo, em gratidão ao amor dEle, em reconhecimento ao seu amor, esse recebe vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. 16 e 17 tem os porquês em resposta. Mais uma vez o 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Tem muita gente dentro da igreja apontando dentro dos outros e querendo condená-los. Mas Jesus não veio para condenar. Jesus veio para salvar a humanidade. Você entende este amor? A gente quer pregar o evangelho falando todos os pecados das pessoas. Quem não está
fiel a Deus, está em pecado, sabe que está em pecado, sabe que está no meio das trevas, anuncia a luz, anuncia a solução, anuncia este amor, pregue esta palavra, leia esse versículo, compartilhe esta cantata, anuncie esse Senhor, esse Salvador, esta palavra, para alcançar os corações, louvado seja o nome do Senhor, com salvação. Deus enviou o seu Filho porque o mundo já estava condenado, porque o salário do pecado é a morte, o mundo estava condenado. Se Deus não tivesse feito uma intervenção, o mundo estava perdido. Só há salvação para quem acredita neste nome, para quem crê neste nome, para quem se entrega a esse Senhor e Salvador da nossa alma, Jesus Cristo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quando Jesus sobe à cruz, a Bíblia vai dizer que Jesus pega a nossa dívida, a promissória da nossa dívida, por causa do nosso pecado, que era a morte, e morte eterna, separação de Deus para sempre. Ele pega esse risco, essa dívida, e ele risca, ele escreve em cima com letras de sangue, dívida quitada. Ele quitou a minha e a sua dívida quando ele derrama o sangue dele na cruz do Calvário. Isso é Páscoa, quando Deus dá algo perfeito para aqueles que são imperfeitos. Quando Deus coloca um sacrifício perfeito para aqueles que são pecadores. Aquele que era perfeito morre no lugar daquele que não era perfeito, daquele que era pecador. Nicodemos pergunta: como isso é possível? E Jesus explica: olha para mim. Olha para Jesus nesta noite, levanta os teus olhos. Há quem diga que quando Jesus é levantado, significa que é o Evangelho sendo pregado. Com certeza está implícito a cruz do Calvário, quando ele é levantado entre os céus e a terra e morre no meu e no seu lugar. Este é o amor. Essa é a grandiosidade, esta é a intenção. Ele não morreu por pessoas certinhas, ele não morreu por santos, ele morreu por causa de pecadores, ele morreu por aqueles que não tinham jeito, não tinham solução. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer, é porque eu nasci assim. Jesus veio para você, veio mudar o que você é, veio te trazer uma nova natureza. A psicologia diz que não podemos ser mudados no nosso caráter, mas a Bíblia diz que há mudança de caráter quando nós chegamos aos pés de Cristo. O sangue de Jesus traz uma nova natureza, o sangue de Jesus traz novas todas as coisas, ele traz agora novos desejos, novas oportunidades. Esse é o Deus que criou o mundo com toda a diversidade. Todas as vezes que vamos a Ele, Ele tem coisas novas para fazer na minha e na sua vida. A fraqueza que você sente hoje, aquilo que te amarra, que te derrota, que te joga no chão, que te leva para a lama, que te faz comer bolotas de porco, lavagem, Ele muda a sua natureza, Ele transforma pecadores em santos. É por isso que muitos crentes são ex isso, ex aquilo, porque o Senhor transforma qualquer pessoa pecadora. Não há pecado que Deus não reprove e não há pecado que Ele não possa perdoar. Ele reprova toda espécie de pecado, mas Ele ama o pecador de tal maneira que Ele foi capaz de dar aquilo que era mais importante,
que era mais especial, o seu único filho, por amor a você e a nós. Vamos fazer uma oração, vamos nos colocar em pé. E já vamos passar para o coral. O coral já pode tomar o seu lugar, não sei se é assim mesmo a programação. Enquanto o coral está vindo, nós vamos orar. Deus te ama. Às vezes a gente tem sentimentos que ninguém nos ama, né? Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Deus te ama. O mais importante te ama. Meu pai e minha mãe não me amam. Meu pai e minha mãe me abandonaram. Meus irmãos não me amam, não importa. Se te venderam como venderam José, Deus continua te amando. E o amor dele é suficiente para preencher a alma, o coração e nos levar para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor.